Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Na Coruja. Daqui a alguns segundos já estamos ao vivo e teremos convidados aqui no nosso Instagram. Faremos uma live especial com o Elil, camisa número 10 do grandíssimo Cáceres. Esportivo que daqui a pouco deve estar entrando aqui comigo já ao vivo pra gente bater esse papo do futebol mato-grossense aí. Inicialmente faríamos a live no YouTube, mas por uma questão de público, iremos fazer aqui no Instagram. Vou tentar inverter a ordem dos fatores aqui. Deixa eu ver. Então, vou tentar fazer uns ajustes, mas já estamos ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão. Boa noite a todos. Você que está no Instagram do DNA Esportivo está completamente perdido. Você que está no Instagram do Elil também está perdido. Essa é uma live, porque o futebol mato-grossense não para e temos que falar. Quando eu falei para o Claudinei, Claudinei, vamos tentar uma entrevista com esse cidadão aí que destruiu o Cuiabá na Copa FMF. Ele falou, olha, ele é um cara... Ele é uma estrela, tem que chegar conversar de boa. Mentira, né? A cara dele. Nem ele acredita na minha mentira. Falou, não, cara, ele é super gente boa. Acho que ele vai aceitar nosso convite. Eu falei, cara, vamos ter que fazer uma live decente aí, porque o convidado pede, né? Então, a gente acabou ir fazer no YouTube, mas optamos por fazer aqui no Instagram. Então, eu queria dar uma boa noite para o convidado da noite. Elil, um abraço e se apresenta para quem ainda não conhece você. Boa noite, tá ouvindo todo mundo aí? Todo mundo? Ok. Show. Perfeito. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo carinho, né, por acompanhar o nosso trabalho, nossa luta. Para quem não conhece, eu sou o Elil, sou meio-campo do Cáceres Sport Clube. Participei do elenco que foi campeão da segunda divisão e eu sigo aí na empreitada na Copa FMF. É isso. Claudinei, vou deixar você dar um alô e vou te dar a honra de fazer a primeira pergunta para o entrevistado da noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe, Elil. Agradeço demais aí por ter aceitado o convite e a sua participação aí é de suma importância, não só para a nossa página, mas também para o futebol mato-grossense. Porque pelo que eu tenho te acompanhado desde da Série B do Campeonato Mato-Grossense, você é um líder, não somente dentro de campo, mas também nos bastidores. No decorrer da conversa aqui, as pessoas vão saber um pouco mais, né, sobre o que é o Elil nos bastidores aí do time do Cáceres. Mas é isso aí, a informação que eu tenho, 1,87 m, 80 quilos, meio campista e segura a camisa 10 do time do Cáceres. Seja muito bem-vindo, viu, Elil? Obrigado, meu amigo. É um prazer poder estar falando com vocês. Elil, a gente sabe que você tem um contato mais próximo ali do presidente Márcio, né? É isso mesmo, né? O presidente Márcio do time do Cáceres. Foi com vocês dois que se iniciou essa ideia desse trabalho que hoje o Cáceres tem desenvolvido. Começou primeiro com a base, mas eu queria saber de você, Elil, qual que foi a sensação que você teve quando surgiu a ideia de trazer esse projeto para o profissional? Na verdade, quando surgiu a oportunidade de trazer o clube aqui para Tangará da Serra, nós não hesitamos aí em abraçar, né, essa oportunidade. Primeiro porque eu trabalho aqui em Tangará da Serra com futebol, né, eu tenho crianças, hoje eu tenho uma escolinha de futebol aqui, e eu pensei que trazendo o futebol profissional para cá seria até uma forma de dar visibilidade para o nosso trabalho também. Muito bom. Felipe, fazer alguma pergunta? Felipe tá aí? Eu não estou ouvindo ele. Eu também não estou conseguindo ouvir. Voltei. Deixa eu ver aqui. Voltei. Agora Vamos sim. fazer o bate-bola antigo, igual o pessoal fazia? Então você faz uma, eu faço outra e vida te segue. Beleza. O pessoal
a gente fala muito, o futebol mato-grossense, ele é muito centrado na capital, né? Nas últimas temporadas, a gente tem mais equipes da capital, por exemplo. O Elil caiu. Vou chamar de volta. Deixa eu ver o que acontece, galera. Acontece nas melhores famílias, certo? O Claudinei tá bebendo uma água aí. Esse copo do Claudinei aí, ele é infinito, cara. Porque ele tá bebendo aqui. Eu tô há meia hora falando Claudinei, ele tá bebendo essa água aí, não acaba. Tomando água. Que é isso, meus amigos? Tem que tratar. Não, e a live de hoje é uma grande janela, né, Claudinei? Porque a gente tem pouco. Como posso dizer? A gente tem pouco tempo, né? Poucas lacunas no calendário do futebol mato-grossense. A próxima lacuna de domingo sem jogos é dia 6 que é a eleição, né? É a eleição. Então, mesmo assim. O pessoal do Cáceres mandou um convite. Será que a gente aceita? Será que foi um Opa! convite? Vamos ver aqui. A gente Aceita aí. Se o pessoal do Cáceres quiser entrar, não vai que é o próprio. Né? Vai Às que vezes ele é o próprio Edil. É ele mesmo. É ele mesmo. Você tá vendo? O tio tá mandando mensagem pra mim, mas é isso, é ele, voltou. Acontece. Isso, na verdade, isso aí, Felipe, se enquadra exatamente no que eu estava falando agora, o que é o Elil, né? Não só dentro de campo, mas também nos bastidores. E tá ele aí com a página do Cáceres aí, mandando um convite. E tamo junto. Eu vou voltar para minha pergunta, vou começar de novo. O futebol mato-grossense ele tem sido muito centralizado na capital, então até para a gente conseguir informações das equipes do interior, tem sido muito complicado. E eu queria dar parabéns à equipe do Cáceres, quando a gente estava montando a lista, né, das equipes que vão jogar o campeonato, os elencos, foi uma das primeiras a mandar para a gente. Primeiro que equipes que são mais tradicionais, né? Equipes que têm, vou falar aqui, o Operário, por exemplo, foi o penúltimo a mandar e talvez seja o maior time do estado lá do Misto nessa competição. Então, é uma equipe muito bem organizada. Depois dessa longa introdução, eu quero fazer uma pergunta. O projeto do Cáceres, né? A gente vê que é estruturado, tem uma ideia. Qual é o projeto ali por trás, Elio? E qual a sua função nesse projeto aí do Cáceres, que joga em Tangará, né? Então tem esse projeto aí interessante. Eu vou responder a sua pergunta de forma bem clara. Se ficar alguma dúvida, você pode me perguntar no meio do caminho que a gente vai detalhando. Eu fui a pessoa que trouxe o Cáceres Esporte Clube para Tangará da Serra, né? Em primeiro lugar, porque eu moro aqui em Tangará hoje, né? Eu tenho uma amizade muito grande com o presidente, com o Márcio Lacerda. Nós já tínhamos uma parceria na base, né? Eu já levei alguns jogadores da base para ele, né? Nós já fizemos uma parceria nesse quesito categoria de base. E o Márcio, ele passou por um problema. Olha para você ver como são as coisas. O Castro Esporte Clube, ele não ia disputar a segunda divisão esse ano, não ia jogar, né? O Castro ia abrir mão de disputar a competição, porque o Márcio queria respirar, né? É um cara, quero aproveitar a oportunidade de falar que é uma pessoa muito coesa, é um cara muito honesto, é um cara muito sincero, e ele é uma pessoa que quando ele fala que ele vai fazer algo, ele faz, né? Da mesma forma também quando ele fala que não vai fazer, você não conta com ele. Então ele é um cara que ele tem palavra, né? Então, em primeiro lugar, essa parceria ela deu certo por isso, porque ele é um cara que ele tem palavra, é um cara muito responsável, só que ele decidiu não participar do campeonato, né? E ele me ofereceu a oportunidade de trazer o clube aqui para Tangará da Serra e nós fazermos o futebol profissional aqui, né? Ele não tinha um departamento de futebol profissional, ele não tinha uma diretoria e ele também não tinha intenção de participar da competição, né? E na segunda divisão, eu pensei muito bem e aquela história. Eu sou um cara meio maluco, né? Eu gosto desses grandes desafios, né? Essas coisas assim que parecem impossível para muitos. Às vezes é Deus dando a oportunidade para a gente realmente mostrar o nosso trabalho. Às vezes é Deus dando a oportunidade para a gente realmente colocar o nosso time em campo e mostrar do que a gente é capaz. E na segunda divisão foi aos trancos e barrancos. Eu estava praticamente sozinho na segunda divisão.
eu não tinha muita gente para poder estar dividindo os afazeres. E, pessoal, quando eu falo afazeres, eu estou falando de tudo. É tudo. É correr atrás de uniforme, é correr atrás de um campo, é correr atrás de uma garrafa de água, é correr atrás de um estádio para treinar, é correr atrás de documentação. Enfim, eu estava praticamente sozinho. E eu já tenho um tempinho de carreira no futebol, conheci algumas pessoas boas pelo caminho, né? Conheci algumas pessoas ruins também, mas essas pessoas boas, elas acabam marcando a nossa trajetória e marcando a nossa vida. E uma dessas pessoas foi o nosso treinador, o Eduardo, né? Eu falo que eu já trabalhei com muitos treinadores, mas ele é um cara fora da curva. E quando eu falo fora da curva, é porque eu estou falando do ser humano do Eduardo. Como treinador, vocês viram na segunda divisão que o trabalho dele dispensa comentários. Mas o ser humano do Eduardo, ele fez tudo isso se tornar possível, porque ele entendeu a situação, ele entendeu que eu estava tentando trazer um clube para Tangará da Serra depois de 14 anos, porque Tangará da Serra ficou sem futebol profissional por 14 anos, né? Ele sabia da dificuldade, que nós não teríamos apoio. Às vezes essa falta de apoio, ela não é nem por más intenções, ela é por falta de costume. Você fica 14 anos sem o futebol, você desacostuma com o futebol. E aquilo, quando aparece, gera um certo tipo de desconfiança da parte de uns, né? Outros aparecem, às vezes, só como curiosidade, outros aparecem, às vezes, para criticar. Então, assim, a gente tem que saber relevar tudo que acontece numa situação dessa. Mas o que aconteceu foi isso. Foi um convite que partiu do presidente, uma loucura da minha parte de pegar isso aí sozinho. E, ao mesmo tempo, também foi Deus que abençoou, né, o nosso trabalho na segunda divisão. E Deus tem mania de fazer esse tipo de coisa mesmo, né? Ele pega essas loucuras aí, essas coisas desacreditadas, coloca para poder guerrear, para poder duelar com os gigantes, e ele acaba mostrando o poder dele, né? Ele acaba mostrando o que ele é capaz. E eu costumo falar que na segunda divisão foi Deus que foi conduzindo. Em contrapartida também, nós demos oportunidades para praticamente 20 atletas da cidade de Tangará da Serra, né? Hoje o nosso time tem 20 atletas daqui. E quando eu falo daqui, são atletas que já foram profissionais e estavam aqui só jogando amador, né? São atletas que estavam aqui no sub-20, são atletas que estavam aqui no sub-17. É, a cidade de Tangará da Serra é uma cidade que tem um potencial econômico muito grande, mas é uma cidade que, ao mesmo tempo, desconhece o futebol e não está acostumado com o futebol. Então, aqui a gente está tentando quebrar barreiras, né? A gente está tentando quebrar algo que é inédito, né? Eu acredito que até anteriormente, quando teve o futebol, faz muito tempo, né? Há 14 anos atrás, o futebol não é o mesmo futebol de hoje. Muita coisa mudou, né? O futebol, se anteriormente ele já era caro, imagina hoje, o tanto que ele não é caro de se fazer. E às vezes as pessoas vão no estádio e elas simplesmente acham que ali tem 22 jogadores duelando por uma bola. Mas elas não têm nem noção do que você precisa fazer para colocar um time em campo, né? E quando eu falo de colocar um time em campo, eu estou falando de documentação, eu estou falando de salário, eu estou falando de passagem, eu estou falando de alimentação, eu estou falando de moradia para esses atletas, estou falando de aluguel, eu estou falando de produto de limpeza, eu estou falando de mercado diariamente, né? Eu estou falando de uma comissão técnica que hoje a gente não tem. A nossa comissão técnica hoje ela se resume a um treinador e um preparador físico, que é um estagiário, é um cara que está aprendendo, é um cara que está aqui trabalhando praticamente de graça. Então, a nossa realidade ela é basicamente essa. Se você olha o nosso time em campo, se você pegar o nosso time aí que empatou com o Misto, o nosso time que venceu o Cuiabá, o nosso time que empatou com o Operário, se você pegar o nosso time que foi campeão da segunda divisão, que deixou para trás o Sport Sinop, que deixou para trás o Sinop, que deixou para trás o Sorriso, que deixou para trás o Chapada, se você parar para pensar em tudo que aconteceu com o nosso time e ao mesmo tempo você comparar a realidade que a gente vive, você vai falar que é impossível acontecer o que aconteceu. É impossível, né? Se você vir aqui ver o nosso dia a dia. Cara, o nosso time treina à noite. Você tem noção do que é você treinar às 19 horas para jogar às 16 aqui no Mato Grosso? Entendeu? Então, assim,
fisiologicamente falando, nós estamos fazendo coisas impossíveis, impossíveis. E eu fico até triste e chateado, porque nós pensamos que a partir de um bom trabalho, né, a partir de um trabalho honesto, as portas se abririam para nós e as portas não estão se abrindo, né? Mesmo com tudo que a gente está fazendo, a gente vem enfrentando resistência e isso aí é um fator desmotivador. É, até aproveitando, Enil, a sua fala, tem algumas coisas que o torcedor ele não consegue entender. Falando do ponto de vista do torcedor. Ele vê o atleta dentro de campo, ele quer ver o atleta dando o melhor dele, quando erra, xinga, ofende o cara, ofende a família dele, mas muitos deles não sabem o que se passa com o atleta antes dele entrar dentro daquelas quatro linhas. E acompanhando o time do Cáceres, assim que se iniciou a Série B do Mato Grossense, era um período de chuva. Você falando aí que vocês treinavam à noite, vocês durante o dia trabalham em serviços convencionais, né? E para treinar à noite, muitas das vezes vocês iam treinar à noite e estava chovendo, não tinha possibilidade nem de treinar. E ainda assim vocês jogaram com muita determinação e ganharam o campeonato, a Série B do Campeonato Mato Grossense. Como que foi para vocês associarem tudo isso? Ter que treinar à noite, ter que jogar a agenda bem apertada, ter que mostrar resultado dentro de campo. Como que foi trabalhar na cabeça dos atletas naquele período? Vamos lá, por onde que eu começo a responder essa pergunta? Hoje na nossa equipe, nós temos praticamente 7 ou 8 jogadores, 7 jogadores que só vivem do futebol, né? Eles estão aqui hoje na cidade de Tangue da Serra só para jogar futebol. São os jogadores aí que a gente fala que tem um salário mais alto, né? Porque eles estão aqui somente para isso. Só que a gente sabia que nós não conseguiríamos montar um time inteiro dessa forma. Primeiro, pela questão financeira, né? Aqui a gente promete só aquilo que a gente vai conseguir cumprir. Até mesmo se não fosse assim, as coisas não dariam certo, né? Eu acho que Deus não abençoa a maldade, não abençoa a coisa errada. E o restante da nossa equipe, e quando eu falo restante, eu estou me incluindo no restante. Nós somos semi-amadores, né? O que que isso significa? Nós não vivemos o futebol, nós temos outro serviço, só que nós também treinamos. Só que a gente não treina no horário nobre, a gente treina após o expediente, né? E então eu vou usar uma frase que o nosso treinador ele usa ela com muita frequência. Aqui no Cáceres, aqui no Cáceres Tangará hoje, nós estamos fazendo o nosso melhor na condição que nós temos hoje. Para quando a gente tem uma condição melhor, a gente poder fazer melhor ainda. Então a nossa expectativa é que as coisas melhorem. A nossa expectativa é que na primeira divisão seja diferente, né? Nós não vamos jogar uma primeira divisão dessa forma. Isso eu já estou afirmando para vocês. Se na primeira divisão a gente não tiver verba, a gente não tiver patrocínio, a gente não tiver estrutura para os jogadores se dedicarem somente ao futebol, nós não vamos participar, né? Isso não vai acontecer. Nós já estamos enfrentando uma dificuldade muito grande na Copa, porque a diferença física é muito grande em relação aos nossos adversários. A diferença de estrutura ela é muito grande em relação aos nossos adversários. E nós estamos vencendo, nós estamos conseguindo vencer os jogos, nós estamos conseguindo competir durante os jogos, porque o nosso time tem muita vergonha na cara. A nossa equipe tem muita vergonha na cara. Hoje nós temos jogadores que estão jogando praticamente de graça, mas são atletas que têm uma história no futebol, que já jogaram, que têm experiência em outras ligas, em outros estados. Eu vou dar um exemplo. O Lucas, o nosso volante camisa 8, é um cara que joga praticamente de graça e é um cara experiente, que tem currículo no futebol. O nosso zagueiro lá, o nosso xerife, o Milton Júnior, pô, o cara jogou na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense Esporte. O cara é de Tangará da Serra. Ele tá aqui hoje, abraçou o projeto na raça. É um cara que, por toda a história que tem, transmite uma humildade, cara, uma solidariedade enorme para nossa equipe. Nós temos o caso do Alencar, que é o nosso goleiro, que para mim é o melhor goleiro do estado, sem comentários. Fora de base, assim, é fora da curva o que ele faz dentro de campo. Nós temos o nosso treinador, que é um treinador conceituado, que já rodou, que tem uma experiência, né? Nós temos aí, enfim, nós temos o
Jean, que é o nosso centroavante que veio do Campo Novo, que também tem uma história bacana no futebol. Mas, ao mesmo tempo, a gente junta toda essa experiência, toda a história que todos esses jogadores que eu citei têm, e a gente consegue fazer um grupo homogêneo, cara, um grupo que todo mundo pensa igual, né? Um grupo que não tem vaidade, um grupo que não tem picuinha, um grupo que ninguém humilha ninguém, que ninguém aponta o dedo para ninguém. Então, nós temos aqui um grupo que eu tenho 10 anos de carreira no futebol profissional e eu nunca vi um grupo igual o grupo que nós temos hoje. E eu tô falando não de futebol, porque a qualidade técnica do nosso time ela é indiscutível. Eu tô falando de seres humanos, né? De seres humanos. Pô, nós não temos uma comissão técnica, então nós vamos ser a nossa comissão técnica. Cara, nós não temos uma diretoria. Cara, nós vamos ser a nossa diretoria. Cara, nós não temos dinheiro, então nós vamos fazer dinheiro junto, nós vamos procurar. Não precisa dar isso aqui para mim, dá para outro que está precisando. Ah, precisa fazer uma limpeza no vestiário. Será que vai vir uma equipe fazer a limpeza? Ah, deu 10 horas da noite, ninguém apareceu. A gente junta, vai lá e limpa o vestiário. Ah, vocês limpam o vestiário 10 horas da noite para jogar no outro dia? Cara, a gente limpa. A gente limpa o vestiário 10 horas da noite para jogar no outro dia. E não é só o nosso, é o da arbitragem, é o do adversário. Né? Ontem no jogo, 2 horas da tarde, eu me apresentei no vestiário para jogar e dentro do meu carro tava uma sacolinha com a fruta, o Gatorade e a água da arbitragem. Eu comprei para dar para os caras. Porque se a gente não fizer, ninguém faz. Entendeu? Então, quando a gente fala de futebol aqui em Itagrada da Serra, a gente tá pedindo esmola. Não tá pedindo esmola. Eu tenho 28 anos, entendeu? Eu posso virar para vocês aqui agora e falar assim, ó, eu não vou jogar mais. Eu encerrei minha carreira. Eu pendurei minha chuteira. Aí eu vou estar pensando só em mim. Entendeu? O que nós estamos tentando fazer aqui é dar a oportunidade para quem está chegando. Hoje, aqui em Itagrada da Serra, se eu quiser jogar um campeonato mato-grossense, com a minha categoria de base, eu preciso fazer a parceria com o Márcio para poder jogar pelo Cáceres. Porque aqui em Itagrada não tem um time. Você tá entendendo? Hoje, se o Cuiabá quiser vir aqui dentro da minha escolinha e pegar o meu melhor jogador e levar ele embora de graça com 13 anos, o Cuiabá leva. Porque nós não temos um clube, nós não temos estrutura, nós não temos um time jogando competições. Então a gente trabalha para os outros. O que eu estou tentando fazer é parar de trabalhar para os outros, é trabalhar para nós. Entendeu? É trabalhar para nós. Hoje, com 16 anos, tem um moleque aqui no nosso time que muito bom jogador, tem muito potencial. E é um jogador que precisa de um clube profissional para ele ser lançado, para ele ter oportunidade na carreira, para ele ter oportunidade de ser visto, para ele mudar a vida da família dele. Então as pessoas não conseguem entender isso. O futebol hoje, eu não estou pedindo esmola, eu não estou pedindo dinheiro para mim. O futebol hoje, ele é um mecanismo de divulgação. O futebol hoje, ele é um mecanismo publicitário. O futebol hoje, ele é um investimento. O futebol hoje, ele é uma ferramenta social. O futebol tira a criança da rua. O futebol tira a criança das drogas. O futebol transforma a vida de famílias. O futebol muda o destino de uma pessoa que não tem outro porquê. Uma pessoa que não tem para onde correr. Uma pessoa que não tem uma estrutura para ser alguma coisa além de jogador de futebol. Hoje eu tenho alguns atletas aqui na minha escolinha que eu olho para eles e eu fico pensando assim: se esse moleque não for jogador, esse moleque vai ser o quê? O que esse moleque vai ser? Ele não tem estrutura familiar nenhuma. Ele não tem estrutura de estudos nenhuma. Ele não tem ninguém por ele. Mas ele tem um puta de um talento. Ele tem uma puta de uma força de vontade. Sabe? Ele tem uma puta de uma dedicação ao futebol. O que falta aqui em Itagrada da Serra é apoio. É apoio. Mas hoje as pessoas olham pra gente e falam assim, ó, não, eu não vou dar esmola pra esse cara. Não, eu não quero esmola. Eu quero uma oportunidade. Entendeu? Eu quero botar uma logomarca na camiseta e levar pro estado. Ou o Cáceres hoje ele não é destaque no estado do Mato Grosso. Eu tô falando alguma mentira. Pô, nós somos campeão da segunda divisão. Nós somos o único time da segunda divisão que tá jogando a Copa FMF. Nós pegamos as 3 principais equipes da competição de cara. Nós não perdemos para nenhuma delas. Entendeu? O nosso treinador já mostrou que ele é capaz o suficiente de trabalhar sozinho. Agora eu te falo, meu irmão, imagina se você der uma comissão técnica para esse homem. O que esse homem não faz? Imagina se você der um fisiologista para esse homem, um preparador físico, um auxiliar. O que esse cara não vai fazer? Porque o que ele tá fazendo hoje aqui é sozinho. O cara dorme no chão, irmão. Quem entra no sistema da CBF para registrar atleta é ele. Você tá entendendo? Hoje, aqui no nosso time, os nossos atletas, eles vendem ingresso para fazer o salário deles.
Você tá entendendo? Então a nossa frustração não é porque a gente está sendo criticado, se bem que não tem nem motivo para criticar a gente, ponto final. Mas a nossa maior frustração não é nem essa. Quando eu tava jogando, que eu ganhava 10 mil reais por mês, o cara me xingava, eu pedia desculpa pro cara, eu falava, não, irmão, você me perdoa, nós vamos procurar melhorar. Você tem razão. Mas, irmão, eu não ganho um real pra fazer o que eu tô fazendo. Eu não ganho um real pra cara me xingar de. Não vou falar os nomes, mas, cara, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Então, a gente está tentando transformar o esporte numa comunidade, num município, né? Nós estamos tentando mostrar para as pessoas que a gente não precisa ficar apanhando das equipes da capital a vida inteira. A gente está tentando mostrar para as pessoas que a gente não precisa pegar os nossos melhores jogadores, que a gente vai para o sol. Eu falo que a gente vai para o sol porque hoje eu tenho 3 professores, 5 professores aqui na escolinha. A gente trabalha. A gente vai para o sol, a gente vai para a chuva, a gente dá aula, a gente ensina, a gente para, a gente mostra, a gente trabalha. A gente pega esses atletas e entrega pronto. Pronto para quem já tem uma estrutura. Você tá entendendo? Pronto para quem já tem uma estrutura. Os caras pegam os atletas e falam, é nosso. Não, cara, não é deles. Não é deles. Eles ficam com mérito, mas quem trabalha o jogador, quem come o pão que o diabo amassou, somos nós. Você tá entendendo? Somos nós que temos essa paciência. Então, de duas umas. No momento, eu tenho muita saúde, graças a Deus. Eu tenho muita disposição e eu tenho muita vergonha na minha cara. Eu vou até onde eu conseguir. Até onde eu conseguir, eu vou. Você tá entendendo? Mas, meu irmão, eu tenho família, eu tenho filha. O pessoal aqui que tá me ajudando tem família, tem conta para pagar, tem problema pessoal, entendeu? Vai chegar um certo ponto que a gente não vai conseguir sozinho mais. Não vai. A boa vontade, ela é enorme. Mas futebol não faz por boa vontade. Futebol faz com dinheiro. É dinheiro, irmão. É dinheiro. O Cuiabá é o que é hoje porque tem dinheiro. O misto é o que é hoje porque tem dinheiro. O operário é o que é hoje porque tem dinheiro, irmão. É muito fácil você montar um time com dinheiro. Então a gente tentou mudar esse cenário mostrando um bom trabalho. Cara, e nós já mostramos um bom trabalho. Cara, eu não preciso provar mais nada para ninguém. O nosso treinador não precisa provar mais nada para ninguém. Os nossos atletas não precisam provar mais nada para ninguém. Nós precisamos de ajuda. E não estou falando de esmola. A gente precisa de oportunidade para dar continuidade no trabalho. Às vezes o cara que está lá no estádio xingando, ele tem um neto de 10 anos, de 11 anos, que tem um sonho e vai precisar do Cáceres. Vai precisar do Tangará, vai precisar do Elil, vai precisar do Milton, vai precisar do Eduardo, vai precisar do Lucas, vai precisar do Alencar. Você tá entendendo? E esse cara tá lá xingando, esse cara tá lá minando, esse cara tá lá apontando o dedo. Você tá entendendo? Então, cara, hoje nós não temos mais nada para provar para ninguém. Nada. Porque nós simplesmente tiramos leite de pedra. Nós tiramos leite de pedra, né? A gente dorme pagando uma conta e preocupado se vai conseguir pagar a conta de amanhã. Só que isso aí cansa. Eu não sei até onde que nós vamos suportar isso. Eu não sei até onde que nós vamos aguentar isso. Mas a nossa realidade hoje é essa. Hoje aqui no Cáceres, vocês olham o nosso time em campo, é amor, rapaziada. Aquilo ali é amor. Não tem interesse pessoal, não tem interesse financeiro. Aqueles caras jogam por amor. Aqueles caras jogam pelo sonho deles. Aqueles caras jogam pela dificuldade que eles passaram durante a vida. Aqueles caras jogam por todas as pessoas que criticaram eles. Entendeu? Aqueles caras jogam pelo futuro da cidade. Porque se nós abandonar hoje o futebol aqui em Itagra da Serra, o futebol acaba mais uma vez. Mas ninguém consegue entender isso. Felipe, pelo que o Enil está falando aí, você vê que não é uma coisa que se trata somente de futebol, né? É um trabalho social, é pegar os adolescentes, os jovens da cidade, porque existe toda uma educação também, uma disciplina, né? Como eu vi uma outra entrevista sua, às vezes chega um atleta que o pai reclama do comportamento dele na escola, em casa, e é você quem vai lá e orienta, você que ajuda. Então não é só sobre futebol. Então os empresários aí de Tangará, você que tem uma empresa, chama o Elio, chama o treinador Eduardo, conversa, chega num acordo e dê esse apoio ao time do Castro que precisa muito, porque tem sido colocado o coração nessa equipe. Você concorda comigo, Felipe? Eu tô vendo o Elio falar e me fez assim lembrar muitas coisas que a gente aprende até mesmo quando se trata de jornalismo, a função do jornalismo, a função das páginas até mesmo, divulgar um trabalho.
E a gente até, voltando ao que eu falei no início, a gente marcou essa entrevista por desempenho. Eu conheci um pouco disso, né? Eu converso com o Claudinei, converso com umas pessoas do futebol. Eu conhecia que há uma dificuldade no geral no futebol mato-grossense, mas eu estou entendendo mais profundamente com o que você está falando. E assim, o desempenho em campo, como você falou, não dá para ser criticado, porque a tabela do Cáceres também foi a pior tabela possível, enfrentando os três principais favoritos. E igual você falou, no campo não dá para criticar, porque vocês estavam ganhando do Operário e do Misto em grande parte das partidas. E vocês viraram o jogo diante do Misto, que é o principal time do campeonato, por exemplo. Então, assim, a gente vai ficar menos na bola e mais do que você está falando da questão de estrutura. Como você falou, o Torá ficou muito tempo sem futebol no geral. A dificuldade de achar um patrocínio aí, você falou que é muito grande. Só que eu vou só acrescentar antes de fazer a pergunta. Para você que mora em Cáceres e região, em Tandará, o time do Cáceres, ele está a 3 jogos da primeira fase e 4 jogos da fase final, por exemplo, de chegar numa Copa do Brasil e enfrentar uma equipe de Série A. Porque o Cáceres, se for para uma Copa do Brasil, vai entrar no pote 4 e vai enfrentar equipes grandes do futebol brasileiro. Só de visibilidade, de passar numa Sport TV, por exemplo, num Premier, olha a visibilidade de um cenário, considerando o melhor cenário possível, que não é distante, porque o Cáceres faz uma das melhores campanhas atualmente dessa competição. E nós temos o Campeonato Mato-Grossense, né? Então nós vamos ter o Cáceres enfrentando na estreia do Campeonato Mato-Grossense o Cuiabá para todo o estado do Mato Grosso e para o GE nacional. Então, a exposição do clube vai ser gigante na estreia do campeonato. O principal jogo do campeonato até a final é a estreia dos atuais campeões da Série A e da Série B. Então, a visibilidade que você, empresário, vai ter na camisa do Cáceres, você dificilmente vai achar. Porque não, eu falei, não só o futebol, mas o estado de Mato Grosso é muito centralizado em 4 cidades, que são as principais. Então, uma cidade como Tangará, uma cidade como Sorriso. Então, assim, são cidades que não tem. Sorriso até tem, mas são cidades que não tem tanto olhar de fora. Então, se você expor na camisa de um clube de futebol como o Cáceres, vai ter uma visibilidade de tamanha. A gente vê muito isso em equipes menores do nosso estado, como o Primavera. Primavera é uma cidade que já teve clubes de futebol, mas por muito tempo ficou fora. O trabalho que a Primavera fez na primeira divisão foi muito interessante. Então, assim, a gente vê aí no Cáceres, barra Tangará, na cidade de Tangará, uma estrutura de uma equipe muito competente. Então, assim, antes de eu fazer uma pergunta, eu queria complementar o que você falou, Lio. Que, assim, trabalho, ele vai ser honrado. Eu acredito muito que vai ser honrado, porque o que vocês fazem é extraordinário. Não é bom, não é ótimo. É extraordinário. A gente vê competência, a gente vê uma ideia por trás aí que a gente não vê em maior parte dos times grandes do estado. Então, assim, eu vou orar muito por isso, espero bastante que vocês consigam arrumar mais parceiros. E para você que está vendo essa live aleatoriamente, caiu, se você é um dos 105 que está vindo, apoie o seu time. Igual você falou, o Cuiabá está onde está por causa do dinheiro. Mas por muito tempo a cidade teve que entender, e não apoia como deveria, que apoiar o seu time. Compre o ingresso, ajude, invista o seu dinheiro de alguma forma. Porque, assim, futebol é caro, futebol é difícil. E quanto melhor for o futebol do Mato Grosso, melhor para todos. Mais conteúdo para a gente assistir, mais resenha para a gente acompanhar. E agora eu vou focar na minha pergunta, na parte social. O futebol ele é além do social. Você acredita que você já faz um trabalho na base da sua escolinha, né? Do seu trabalho pessoal. Você acredita que essa construção da escolinha, vamos supor que essa parceria com o Cássio não vá mais para frente, mas você acredita que a parceria da sua escolinha, e tendo um apoio da cidade, dá para Tangará voltar a ter um clube com o nome da cidade, com as cores da cidade, por exemplo? Eu vou te responder a sua pergunta da forma bem simples. Para colocar um time em campo hoje e jogar uma Copa FMF, você gasta 175 mil, certo? Um clube pronto, que já existe, com salário baixo, né? Lógico, tem gente que vai gastar 500. Para você colocar um clube novo em campo, só na CBF são 800 salários mínimos. Isso aí dá o quê? 800 mil reais?
Se eu não estou conseguindo 175 mil para fazer um campeonato, você acha que eu vou conseguir 800 para fazer um clube novo? E isso aí só para fazer o clube. Vai treinar onde? Onde os atletas vão morar? E uniforme, e inscrição, e salário. O que eu estou tentando fazer com o Castres é uma parceria. É uma parceria que vai ser muito bom para a cidade de Castres. É uma parceria que vai ser muito boa para as crianças de Castres. É uma parceria que vai ser muito boa para as crianças de Tangará da Serra, muito boa para as pessoas de Tangará da Serra. Hoje o Castres, ele gera uma visibilidade estadual. Por que que hoje eu não posso ter uma empresa de Castres e uma de Tangará na minha camiseta? Entendeu? Por que que hoje eu não posso ter apoio das duas cidades? O Márcio é o representante do Cáceres, em Cáceres. Eu sou o representante do Cáceres em Tangará da Serra. Entendeu? Se eu largo o Cáceres hoje, eu posso muito bem fazer isso. Márcio, muito obrigado. Pode voltar aí para Cáceres. O que você precisar de mim, eu tô aqui. Nossa amizade tá firme. Aqui em Tangará da Serra morreu, irmão. É mais 14 anos morto. É mais 14 anos sem nada. Entendeu? Mas sem nada. Então, o que eu estou tentando fazer é abrir portas. O que eu estou tentando fazer é um projeto bom. Por quê? Nós estamos falando de futebol. Eu sei trabalhar futebol. Eu conheço pessoas que sabem trabalhar futebol. Nós somos honestos. Nós somos pessoas que aplicamos o que a gente recebe no futebol. Pode perguntar para todos os atletas que estão aqui hoje no Castas. Vocês acham que se eu fosse uma pessoa que não tem honestidade, os caras teriam voltado para a Copa FMF? Você acha que os caras estariam aqui de novo? Você acha que os caras aceitariam pouco? Você tá entendendo? Então, o que eu tô falando para vocês? Hoje, eu tenho a equipe. E quando eu falo que eu tenho a equipe, eu tenho o treinador e eu tenho todos os jogadores. Eu falo assim, ó, nós nos temos, né? Nós somos fechados um com o outro. Se amanhã a gente falar assim, ó, nós vamos fazer isso, todo mundo vai falar assim, ó, nós vamos. Se nós falar assim, ó, nós não vamos fazer, todo mundo vai falar assim, ó, nós não vamos fazer. Porque a gente sabe o que a gente passa. A gente sabe da nossa realidade. Você tá entendendo? Se acontecer de der certo para jogar a primeira divisão, eu tenho um time pronto. A gente contrata mais 5, 6 jogadores e a gente tem uma equipe pronta. É mais barato contratar 5 ou 6 ou é mais barato contratar 25 e começar do zero? É mais 5 ou barato. 6. Pois é. Então hoje a gente tem uma equipe, a gente tem uma base. E uma base boa, uma base que não tem vaidade, uma base fácil de trabalhar, tranquila de trabalhar. Uma base que se tiver uma van, todo mundo vai cantar na van e vai rindo na van. Uma base, se tiver carro, vai todo mundo cantando no carro, rindo feliz no carro. Se tiver ônibus, vai todo mundo de ônibus. Se tiver que ir de a pé, vai todo mundo de a pé. Porque ninguém tá aqui por dinheiro. Ninguém tá aqui por dinheiro. Mas uma coisa eu falo pra vocês. Esses caras merecem ganhar bem. Esses caras merecem, velho. Esses caras merecem. Independente se o nosso projeto aqui vai continuar ou não. Aqui tem uns caras que merecem ganhar bem. Tem uns caras que merecem sair de serviço e merecem viver de futebol. Porque os caras são foda. O que os caras fazem dentro de campo, cansado. Cara, se eu for parar pra citar aqui o que cada um faz, vocês vão achar que eu tô mentindo. Mas, cara, um time que merece ser feliz, um time que merece ganhar bem, um time que merece ser recompensado é o time do Cáceres. E digo mais, nós estamos jogando a Copa FMF, nós temos um patrocinador master. Um patrocinador master. Numa camisa que podia ter pelo menos 5. E a nossa camisa, ela tá em visibilidade. O nosso time, ele tá em visibilidade. A nossa equipe, ela tá em visibilidade. O cara que coloca dinheiro no Cáceres hoje, ele não tá dando dinheiro pro clube. Ele tá investindo. Ele tá colocando o nome da empresa dele num projeto sério, num projeto honesto, num projeto que apresenta resultado. O cara não tá colocando o nome da empresa na camisa para ser motivo de chacota, para ser piada. O cara tá mexendo com pessoas sérias, tá mexendo com pessoa que sabe o que faz. Eu tô falando de futebol, entendeu? Então, cara, eu não sei até onde que nós vamos aguentar, mas o nosso copo ele já tá praticamente cheio, porque os resultados são bons. Os resultados são ótimos. Nós não temos obrigação nenhuma de ganhar a Copa FMF. A responsabilidade é dos caras que têm dinheiro. A obrigação não é nossa. Então a gente joga sem responsabilidade. Só que ao mesmo tempo, cada um sabe o que faz. E o peso de cada atitude individualizada é muito pesado. Você tá entendendo? Porque eu sei tudo que eu precisei fazer para colocar o time em campo. Então é impossível eu entrar dentro de campo e dar menos que o meu máximo, menos que o meu melhor. Então isso acontece com cada jogador que está ali.
Os caras dão o melhor, entendeu? Os caras dão o melhor deles, pela realidade deles, né? Pelo dia a dia deles. Então, se acabar, na minha vida, a minha vida continua. Eu tenho a minha escolinha, eu tenho proposta de outros municípios para levar a minha escolinha para outros lugares. Eu vou continuar o meu trabalho de base, eu vou continuar correndo atrás do meu. Eu fico com pena da cidade de Tangará da Serra. Eu fico com pena do esporte de Tangará da Serra. Eu fico com pena dos times que sempre vão até a capital passar vergonha, porque já viaja sabendo que vai perder, que vai tomar um passeio, que vai. Você tá entendendo? Eu não sofro disso. Hoje, quando eu saio com a minha equipe aqui de Sagrada Serra, eu tenho certeza que nós vamos competir com os caras de igual para igual. Mas pode não ganhar, mas que nós vamos competir de igual para igual, nós vamos. Porque eu tenho ciência do trabalho que eu faço. Hoje, quando o Cássio ele sai daqui de Tangará e vai jogar contra os caras, eu tenho certeza que nós vamos passar vergonha. Porque o nosso time é um time de homem. O nosso time é um time que é pobre, mas é um time que tem conhecimento técnico. É um time que tem um treinador, é um time que treina, é um time que sabe o que faz, é um time que tem jogada ensaiada, entendeu? É um time que tem uma formação tática, é um time que tem variação. Porque nós somos pobres, mas nós não somos miseráveis. Você tá entendendo? A gente sabe o que faz. Nós só não temos dinheiro. Então, se tudo isso acabar, eu só fico com pena de quem vai perder a oportunidade. Eu realizei meu sonho. Eu me profissionalizei com 16 anos. E os meninos que e os meninos que ainda querem realizar o sonho deles. Você tá entendendo? E os meninos que ainda querem chegar lá. E os meninos que ainda querem ser visto. Entendeu? Então, eu falo isso pensando em todo mundo, não só em mim, pensando em todo mundo. Claudinei? Por falar nessa humildade aí, eu pude ver isso de perto, né, no jogo que vocês fizeram contra o Cuiabá, aqui no Dutrinha. Após a partida, fui lá, conversei com vocês e, tipo assim, todos me receberam muito bem. Eu me senti na pelada da época que eu jogava um futebol. Inclusive, Eliu, meia esquerda, viu? Se tiver precisando de um reserva aí, estou à disposição. Então, assim, eu fui muito bem recebido por todos aí. E o que vocês têm mostrado dentro de campo, Elil, é o que vocês esperavam? Porque hoje o Cáceres é o terceiro colocado da competição. Desbancou o Cuiabá, tirou ponto do Misto, tirou ponto do Operário. É o que se imaginava para esse início de campeonato? Eu só quero ressaltar que eu tô falando, a minha última fala, ela foi embasada em categoria de base. Em categoria de base. Hoje, a categoria de base da capital, ela tem estrutura. É por isso que os clubes conseguem performar e apresentar resultado. A nossa ideia é ter a mesma estrutura no interior. A mesma estrutura que os times da capital têm, a gente gostaria de ter no interior. Para poder competir de igual para igual, entendeu? Para poder ter chance de competir com títulos, de ter mais vitórias. Então, só ressaltando que a minha fala foi em cima disso daí. Entendeu? Pode completar a sua pergunta. Refaz ela para mim, por favor. Tá. O resultado que vocês têm mostrado dentro de campo, no meu ponto de vista, está bem satisfatório. Vocês desbancaram o Cuiabá, tirou ponto do Misto, tirou ponto do Operário. Era o que se imaginava, era o que se esperava para esse início de campeonato? A gente sabia que ia ser 3 jogos dificílimos, até mesmo pela tradição e pelo peso das camisas que a gente viria enfrentar. A gente sabia que a gente ia competir com os caras, de igual para igual. Né? A gente fala assim, cara, se tiver que perder, a gente vai vender cara a derrota. Né? Os caras vão ter que fazer muita coisa para ganhar de nós. Então, a gente sempre entra em campo sabendo da nossa qualidade, do nosso potencial. Né? A gente sempre entra em campo aí pensando em competir, né? Em entregar o nosso melhor. O resultado final foi satisfatório. Contra o Misto, a gente teve até a oportunidade de ganhar o jogo. Contra o Cuiabá foi uma partida dificílima, né? Tava muito calor. A equipe do Cuiabá ela veio da maneira que a gente esperava mesmo, uma intensidade física muito grande, né? Um time de posse, um time muito bem treinado, uma comissão técnica que a gente vê que realmente trabalha, né? Tem variações, mas a gente também conseguiu ser cirúrgico, conseguiu fazer o gol e se organizar para manter o resultado. E contra o Operário também não fugiu disso. A equipe do Operário é uma equipe muito qualificada, né? Uma equipe que gosta da bola, que tem jogadores experientes, né? Só que ao mesmo tempo, diferente do Cuiabá, é uma equipe que joga, mas também deixa jogar, né? Então, foram bons resultados, né? Contra 3 grandes equipes.
mas a gente sabe que o campeonato não acabou, né? A gente sabe que não tem cachorro morto na competição, né? A gente sabe que todos os jogos são difíceis e a gente tem que encarar dessa maneira, né? E para nós sempre vai ser difícil, porque a gente não sabe nem como que a gente vai para os jogos, então a gente tem mais essa preocupação. Mas dentro das nossas limitações, foram 3 resultados que, de certa forma, deu uma tranquilidade para a gente poder trabalhar o resto da competição. Perfeito. Então, gente, Felipe, eu estava até olhando os próximos jogos do Cáceres, né? Vai ter uma folga. Não joga na quarta rodada por causa da lacuna por parte de ter só 7 equipes, né? Então volta a campo dia Só pegar um 28. carregador, peraí. Ok. Então vamos passar a agenda do Cáceres enquanto ele está pegando o carregador. Então o Cáceres vai jogar contra a equipe do Academia dia 28 em Rondonópolis, uma viagem longa, né? De Tangará a Rondonópolis é uma viagem longuinha. Depois recebe o Nova Mutum em casa e na última rodada vai ao Cerradão pegar o time do Primavera. Vou dar uma passada pelo chat, gente, tem muita mensagem, eu vou ler algumas que eu tinha separado aqui, tá? O Benedito tá querendo trabalhar no Cáceres, um abraço. O João Vitor deve ir comentando, falou que fez base no Red Bull, jogou com o Verdense, nos comentários. Ele queria um palpite do jogo do Cuiabá. Calma, não vamos falar. Aqui não é para falar de Cuiabá, tá? Tá tranquilo. Calma, João Vitor. O Campo Novo apareceu aqui, a página do Campo Novo falou verdade pro Elil, parabéns pelo trabalho desenvolvido como atleta e como gestor. O Elil tá aparecendo todo mundo aqui no FIFA, né? Tá jogando FIFA na vida real, né, Elil? Tá de gestor, tá de jogador, camisa 10, o que é isso? Tem a parte... eu não tô fazendo descontrair um pouquinho aqui, mas é um grande trabalho, né? É algo assim que a gente não vê muito e assim conseguir executar tudo isso e com qualidade, se empenhando, eu acredito que é digno de muito parabéns, sim. Infelizmente hoje em dia o que vale para o atleta é o dinheiro. Acho que o mundo é dinheiro, né? A gente entende também dessa forma, porque ninguém vive só de sonho, né? A gente sabe dessa realidade. Aqui na Cruz de Janeiro a gente tem... Teve um rapaz aqui, deixa eu ver. Teve um rapaz aqui que falou uma coisa interessante, ó. Time profissional tem gastos, tem imposto e não é assim do nada para ter um time profissional. E realmente tem gente que acha que é só entrar em campo e jogar, né? Mas para fazer uma equipe profissional é muito difícil, né? São muitos detalhes, é muita coisa que as pessoas às vezes nem imaginam, né? A gente, para quem olha o futebol de fora, o Claudinei está começando a trabalhar. O Claudinei conhece muito de futebol, começou a trabalhar agora nos estádios, nas coberturas, né, Claudinei? E a gente vê muita coisa que a gente de fora não vê. Quando a gente chega num estádio, por exemplo, eu estava no jogo, a gente transmitiu Cuiabá e Cáceres, até fiquei devendo, peço perdão para o senhor do Cáceres, não consegui o gol do Cáceres, depois até o pessoal do clube me mandou, a gente teve um probleminha. E a gente vê a diferença da estrutura, né? Não desmerecendo o trabalho, a gente chega, por exemplo, no jogo do Cuiabá, no jogo do Operário, tem um assessor de imprensa, ele vai lá e vem com papelzinho, entrega a folha para você. Aí você vê, tem 6 pessoas na comissão técnica, aí tem um cara que vem só com o uniforme, aí vem um cara que vem só com a água, entendeu? E aí você olha para um outro time como o Cáceres, que faz tudo muito bem feito, mas que tem, igual você falou, é vocês que fazem. É vocês que fazem. Então, às vezes a pessoa que vai chegar 6 horas da tarde para ver o jogo não reparou isso. Mas para nós que estávamos lá 2 horas e meia antes do jogo, a gente percebeu. Eu, por exemplo, cheguei no cara da federação e falei assim, tem a instalação do Cáceres? Ele fez assim, ó. E eu falei, não existe. Ou você me deixa tirar a foto da súmula, pelo amor de Deus, ou você me dá um papel. Tipo assim, do Cuiabá já viu, cara, a empresa do Cuiabá estava dando papel de instalação para cachorro latindo no chão, entendeu? Então, assim, é uma diferença muito grande, né? Então, até na parte de cobrar é diferente, igual você falou. E um comentário que eu achei muito interessante, e eu não tinha pensado dessa forma. Igual você falou, o Cáceres está em Tangará. Mas Cáceres é uma cidade de futebol, é uma cidade do agro, né?
E, Sim. não, e, tipo assim, a cidade não apoiar vocês é uma coisa impressionante. Porque a gente teve o Cacerense há Não, um tempo atrás. então, é que assim, deixa eu explicar para ficar muito bem claro para todo mundo. Na cidade de Cáceres tem futebol. O Cáceres subiu esse ano, mas se você pegar o ano passado, bateu na trave, né? Se eu não me engano, foi até a Uhum. semifinal, né? Perdeu pro Araguaia. Por quê? Porque o ano passado o presidente, o Márcio, ele tomava conta do profissional, né? Ele tinha pessoas ali tomando conta do profissional. E os caras fizeram um trabalho muito bom. Teve apoio, né? Teve pessoas ali que ajudaram. Então, na cidade de Cáceres, eu não posso falar, porque eu não estou lá no dia a dia. Mas eu acredito que na cidade de Cáceres, o apoio seria maior. Eu acho que teria mais apoio, mais incentivo na cidade de Cáceres. Por quê? Lá já tem outra equipe profissional. O pessoal já está acostumado com o futebol profissional. Eu estou falando de Tangará da Serra, para essa equipe ficar aqui em Tangará da Serra com esses atletas que são aqui de Tangará, precisa ter apoio aqui em Tangará da Serra, entendeu? Uhum. Eu nunca morei em Cáceres. Eu sei que Cáceres já teve equipes profissionais, entendeu? O Cáceres já jogou, se eu não me engano, 2 anos. Esse ano é o terceiro ou quarto ano que o Cáceres jogou a segunda divisão e subiu. Olha para você como são as coisas, né? Se você parar para pensar, o ano passado, os caras estavam mais organizados, tinha mais dinheiro, tinha mais estrutura e não subiu. Esse ano que a gente estava aí aos trancos e barrancos acabou subindo, né? O futebol tem dessas. Então, a cidade de Cáceres, eu acredito que o pessoal está mais acostumado com o futebol profissional, entendeu? Eu estou falando do público que consome o futebol em Tangará da Serra. Né? Aqui em Tangará da Serra, a gente enfrenta essa resistência para fazer o futebol, entendeu? É Eliu, só Claudinei, rapidão. É só porque, assim, pode falar. a questão financeira, entendeu? Porque eu acredito que nesse ponto, talvez os empresários, se Tangará não financeiramente não está conseguindo, você acha que não, algumas empresas de Cáceres teriam uma visibilidade maior em todo o estado, né? Talvez assim, eu Então, mas olha acredito. aqui, eu sou de Tangará da Serra, entendeu? Eu tenho a minha família aqui em Tangará da Serra, eu tenho a minha empresa aqui em Tangará da Serra. Eu não queria abandonar a cidade, entendeu? Eu não queria levar o time embora para Cáceres, até mesmo porque eu não consigo trabalhar em Cáceres. Se não for para trabalhar aqui em Tangará, eu não consigo trabalhar em Cáceres hoje. Eu queria uma forma de fazer essa junção, da gente ter esse apoio aqui, da gente ter esse apoio lá. Você tá entendendo? Nós tínhamos tudo para fazer um trabalho muito bom, com muita estrutura, com dinheiro para poder arcar com os custos, dando visibilidade tanto para Cáceres, tanto para Tangará. O Cáceres Esporte Clube hoje ele tem um trabalho de base muito bom. Né? Se você for até Cáceres hoje e olhar o centro de treinamentos, o espaço Mariano Lacerda, o trabalho que é feito com a base do Cáceres ele é muito bom. A comissão técnica da base do Cáceres é uma comissão técnica qualificada, né? Tem pessoas jovens, tem pessoas estudiosas. O que eu estou falando nesse momento é de mudar o cenário de Tangará da Serra. Lá em Cáceres já tem pessoas para fazer por Cáceres, né? O Márcio, ele faz um ótimo trabalho na base. Se você for lá ver a estrutura que a base do Cáceres tem, é uma estrutura maravilhosa. Ele já dá oportunidade para muitas crianças em Cáceres. A minha ideia é mudar isso aqui em Tangará, é fazer isso aqui em Tangará também, entendeu? A minha ideia é ressuscitar o futebol aqui em Tangará da Serra, entendeu? A nossa prioridade, ela sempre foi essa. Só que a gente enfrenta várias dificuldades diariamente, né? E juntando todos os problemas que a gente já tem pessoal, acaba ficando difícil da gente abraçar o mundo, né? Então, todo mundo está cansado, todo mundo está exausto, todo mundo tem dupla jornada, todo mundo tem dupla função, né? Eu acredito que se a gente tivesse um apoio maior, ficaria mais fácil a gente fazer o nosso trabalho. A gente, Só, a gente tem até. é A só gente tem terminar. até. Vou ler só Sei, um chat aqui rapidão, Claudinei. Só tá. porque a Bia, eu fiz essa reflexão a partir do comentário da Bia Abraão. Um abraço para a jornalista Bia Abraão, da Rádio Peabanha, aqui da Coruja. As cidades do agro poderiam olhar a situação do Cáceres com Perfeito. investimento já pensando no futuro dos clubes e dos atletas. É uma questão complicada, porque o futebol mato-grossense ele não tem esse apoio todo do agro, né? A gente pode falar, a gente tem a situação do principal clube do estado, que é o Cuiabá, mas os outros principais clubes do estado não são sustentados ou mantidos ou com patrocínios de empresas do agro, né? A gente tem o União, que está aí numa situação financeira triste, essa
que é verdade, a pessoa do União é triste, que não tem nenhum apoio. Ah, mas tem o Elusmar, né? Aí a Andressa pergunta, e a federação? Eu posso Financeiramente, responder a ela? federação não dá nenhuma ajuda financeira, né? Eu posso responder ela? Pode. Qual que é o nome dela? Foi a Andressa. A Andressa, Bia era a vou pergunta? responder sua pergunta e depois eu vou responder também a pergunta da Cristiane Silva. Cristiane Silva. Primeiro eu vou responder a da Andressa. Eu joguei em muitas federações aqui do Brasil. Em muitas federações. Eu nunca vi uma federação ajudar e facilitar a vida dos clubes igual a Federação Mato Grossense. A Federação Mato Grossense, ela paga na primeira divisão arbitragem, hospedagem e, se eu não me engano, transporte, né? Acho que alimentação também de todos os clubes. Na primeira divisão você monta as equipes somente com a responsabilidade de pagar os salários, né? E os encargos do clube. Na Copa FMF, a federação ela forneceu R$ 200.000 para ser dividido entre todos os clubes que iriam participar da competição. Então, veja bem, nós temos hoje 200 mil dividido por 7 equipes que estão participando. Se eu não me engano, isso aí dá 28 mil, 27 mil. 200 dividido por 7, acho que é alguma coisa assim. Só que esse dinheiro, ele não cai de imediato. Esse dinheiro, ainda não recebemos esse dinheiro. Ele ainda não caiu para o clube. Mas eu vou falar para vocês, R$ 28.000 para fazer um campeonato não é nada. Não é absolutamente nada. 28 mil é documentação, é transferência de atleta que você paga. O futebol profissional ele é muito caro. Mas a Federação Mato Grossense a gente não tem o que reclamar. Eles ajudam, eles pagam a arbitragem, o que eles podem fazer para ajudar, eles fazem. E é uma federação solista. É muito fácil conversar com eles, é muito fácil achar eles, é muito fácil entrar em contato com eles. Tem algumas federações que você não consegue nem falar por telefone, tem que ser só por e-mail. A Federação Mato Grossense te recebe. E se você for lá pessoalmente, eles te recebem também, te passam para dentro. Então, respondendo ela, a Federação Mato Grossense ela faz a parte dela muito bem feita. Eu quero responder agora uma outra pessoa. Cristiane Silva. Afinal, esse time é de Cáceres ou de Tangará? Essa equipe, ela tem a razão social e a sede empresarial em Cáceres. Essa equipe é do Márcio Lacerda, que hoje ele é o nosso presidente, é o cara que nos representa. Eu fiz uma parceria com o Márcio para trazer o profissional para Tangará da Serra. Então, hoje a equipe profissional ela está aqui em Tangará da Serra, entendeu? Ela não é de Tangará da Serra, mas ela está aqui em Tangará da Serra. E a nossa ideia é fazer uma parceria, né, através do Cássio Esporte Clube com o Márcio e através de mim, que representa o município de Tangará da Serra, para tentar melhorar o clube. E quando a gente fala de melhorar o clube, é melhorar para todo mundo. É melhorar para torcedor, é melhorar para jogador, é melhorar para a categoria de base, é melhorar para quem consome o futebol. Então, essa parceria que o Márcio fez comigo, ela foi pensando em melhorar o departamento de futebol profissional. Ela foi uma parceria positiva. É uma parceria que não envolve dinheiro, é uma parceria que não envolve pagamento, é uma parceria que não envolve aluguel. Eu não pago R$ 1 para o Márcio me paga R$ 1. A única finalidade dessa parceria é melhorar o Cáceres Esporte Clube, é fazer o Cáceres Esporte Clube virar uma equipe aí, quem sabe, de ponta no estado do Mato Grosso. Então, respondendo vocês, é isso daí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, aproveita a live que a gente já responde tudo. Eu tô vendo aqui que o patrocínio Master aí, o Gostinho Mineiro também tá online aqui. Um abraço pro pessoal e parabéns pela iniciativa, pelo patrocínio aí, pelo suporte, né? Pelo suporte que tá dando aí pro time do Cáceres. E dá para ser feito um trabalho de formiga, vamos dizer assim. Eu tava vendo uma outra entrevista sua, Enil, que você disse que na primeira partida do Cáceres, se eu não me engano, tinha 100 torcedores. Já na segunda tinha mais de 1.000. Não, agora foi na final. Na primeira rodada na final, do campeonato tinha 100 pessoas. A final deu 1.200 pessoas. Você vê, então tem público, existe o público aí. Agora você imagina, se hoje o time do Cáceres ele não tem um trabalho, por exemplo, de sócio-torcedor, o torcedor ele pode estar contribuindo também.
Não só, claro, que a gente quer um patrocínio, mais patrocínios para o clube, mas o torcedor também pode estar contribuindo. Às vezes compra lá um fardo de água, coloca lá no bar do Cássio, porque a gente sabe que aquilo ali vai ser designado para o clube. Sim, Compra lá um fardo de cerveja. É uma forma de também estar ajudando o sim. clube nessa captação de dinheiro. Então eu até faço um apelo aí aos moradores de Tangará, aos moradores de Cáceres também, que aliás o time está aí defendendo essa bandeira, né, do time do Cáceres. Entre em contato com o Elil, com o professor Eduardo, ajuda de alguma forma para que a gente consiga levar o time do Cáceres para um outro patamar. Positivo. É isso aí. O pessoal do Gostinho Mineiro é representado pelo Denilson, né? O Denilson hoje no Gostinho Mineiro, ele faz parte da nossa diretoria, né? Para essa Copa FMF, a gente se reuniu aqui em 4 pessoas de Tangará da Serra, né? Para montar uma diretoria simbólica, para não ficar tudo, né, centralizado em cima de uma pessoa só, para a gente poder se ajudar. Mas assim, são 4 sonhadores, né? São É, 4 pessoas que têm muito amor, mas que não tem tanto poder aquisitivo assim para poder mudar o cenário sozinho. Então, mandar um abraço pro pessoal do Gostinho Mineiro. O restaurante hoje, ele é o responsável pela alimentação dos atletas, né? Os atletas almoçam e jantam, os atletas de fora, né? Almoçam e jantam no restaurante. Nós temos aqui hoje também, não poderia deixar de falar, uma parceria com a academia Fire Fit. É uma permuta que a gente faz, né? A Fire Fit patrocina a nossa equipe desde a segunda divisão. Se a gente fosse colocar em números, né, em valores, todo esse tempo que a gente está desfrutando do serviço da academia seria um valor bem alto, né? Então, a gente conseguiu, através dessa parceria, trazer a academia para o nosso lado, os nossos atletas treinam na academia, né? Eu queria mandar um abraço para toda a equipe da academia Fire Fit. Queria mandar um abraço também para o pessoal da Itera, que é a responsável pela nossa fisioterapia, né? A clínica Itera tem pilates, tem fisioterapia, reabilitação, ortopedia. São as pessoas que estão nos apoiando desde a segunda divisão. Os nossos atletas machucam, a gente manda para essa clínica, eles cuidam dos nossos atletas. É o nosso patrocinador também. Queria mandar um abraço também pro pessoal da MV Agro. O pessoal da MV Agro está com a gente desde a segunda divisão. Na segunda divisão, que a gente ainda não tinha o gostinho mineiro, eles contribuíram muito com a parte da alimentação dos atletas, né? Ajudaram a gente também com alguns móveis da casa que os atletas moravam, enfim. São muitas coisas simples, né? Mas que se a gente não tivesse, não seria possível realizar o trabalho. E, enfim, são pessoas que estão com a gente aí desde sempre, né? São pessoas que abraçaram, compraram a nossa loucura. Tenho certeza que se pudessem fazer mais, eles fariam mais. Mas são pessoas que realmente acreditaram no nosso trabalho. O Gostinho Mineiro até falou aqui nos comentários, ó, só o ônibus para Rondonópolis ficou É, R$ 8.000 e A não gente temos fala, nenhuma a ajuda. gente fala aí de 28 mil, que é uma ajuda da federação. Mas você pega uma viagem aí para Rondonópolis, cara, você gasta 15 mil reais. Você gasta 8 mil com ônibus, 3 mil com alimentação, mais 4 mil com hospedagem, e mais R$ 1.000 com lanche. Agora você imagina 3, 4 jogos fora, faz aí 15 vezes 4. Você gasta 60 mil, cara, só de transporte numa competição. Cara, para fazer futebol não é barato, não é barato. Eu gostaria muito que aqui em Tangará da Serra tivesse futebol profissional. Eu gostaria muito que permanecesse essa parceria, né? Eu gostaria muito de prestigiar tanto a cidade de Cáceres quanto a cidade de Tangará da Serra. Mas a gente não consegue fazer as coisas sozinho, né? A gente precisa de ajuda, a gente precisa de visibilidade, boa vontade e amor no que faz a gente tem. Elio, eu até gostaria que você falasse para a gente sobre aquele projeto, aquela iniciativa sua para poder captar dinheiro para o time do Cássio, que foi aquele torneio entre as escolinhas aí da cidade. Como que está o andamento desse projeto? Nós tomamos a iniciativa de fazer um campeonato, de fazer um campeonato na categoria de base de Tangará da Serra. Esse campeonato abrangeria todas as escolinhas de Tangará da Serra. Como que funcionaria o campeonato? A gente cobraria uma taxa de inscrição por atleta, certo? Essa taxa de Certo. inscrição direto na conta do clube, todo esse valor seria revertido para poder ser usado pela equipe profissional, né? Nós temos aqui hoje o pessoal da R9 Academy, que foram as pessoas que tiveram assim a iniciativa de fazer a competição, né, para poder realmente ajudar a equipe profissional. E para você ver como que é bacana,
eu tenho a minha escolinha de futebol e a R9 tem a escolinha deles, né? Nós somos duas empresas do mesmo segmento. Abriram mão de qualquer possível rivalidade para poder ajudar o esporte da cidade. Então, assim, foi uma atitude nobre da parte deles, né? E através dessa competição, a gente conseguiu pagar o salário proporcional dos atletas, né? Desse primeiro mês, que foi os primeiros 15 dias trabalhados. Então, foi um campeonato que foi uma ideia, né? Para poder captar recursos para a equipe, que a gente contou com a ajuda do pessoal da R9, a gente está contando com a ajuda também do pessoal da escolinha do Chiruca, da FX, cederam para nós o espaço, né, para poder fazer a competição sem cobrar R$ 1. Então, assim, são atitudes que aos olhos das pessoas são pequenas, mas que para a gente faz toda a diferença. Muito bom, muito bom. E aí, Felipe, sentiu a pedrada? Esse time do Cássio é o coração valente, meu amigo. O que acontece aí nos bastidores é coisa de louco mesmo, viu? Sim, e ao mesmo tempo também, ô Felipe, a gente tem o Márcio na cidade de Cáceres também batalhando, né? Batalhando pela categoria de base, batalhando pelas crianças, batalhando para melhorar a infraestrutura. Como eu disse, o trabalho que é feito em Cáceres é um trabalho muito bom, mas eu gostaria muito de fazer esse trabalho aqui em Tangará da Serra também. Eu vejo que aqui a gente também tem condição de fazer um bom trabalho. Eu entendo, né? E assim, a gente está aqui, eu estou aqui para representar a dúvida deles, né? E também a minha, né? A gente, como eu disse, a gente é muito centralizado aqui na capital, a gente, como imprensa, né? É uma crítica para todo mundo, a gente não consegue, alguns não conseguem, alguns escolhem não ir acompanhar o futebol patrocinado às vezes mais de perto, né? Então é complicado, de certa forma. O pessoal está comentando aqui, ó, o Sport MT, que é uma página muito grande do futebol do estado, também ele falou, se vocês tiverem interesse em ter um site, me procure. Então ele pode dar esse apoio aí do site, se vocês tivessem esse interesse, né? Pode procurar. E quero dizer de antemão que o Na Coruja está sempre de portas abertas para receber vocês. Falar dos projetos, eu até falei para o Claudinei, o campeonato vai acontecer, já ocorreu, quer divulga o parceiro. Então, segue o Dostim Mineiro lá, dá um apoio para eles. Então pode falar vocês poderiam vir aqui para Tangará fazer a transmissão dos nossos jogos. Se vocês conseguissem vir aqui fazer a transmissão dos nossos jogos, já seria uma ajuda enorme. Porque através dessa transmissão, a gente consegue divulgar patrocinadores, né? Fica uma coisa mais profissional. Cara, eu vou... O próximo jogo do Castros em casa, só tem mais um em casa, né? Nossa, ele é muito ruim. Ele é dia 5. Eu vou estar de plantão por causa das eleições. Né? Porque igual assim como vocês... Então, na verdade, o jogo das eleições ele vai ser alterado. Se eu não me engano, ele vai acontecer na sexta-feira aqui em Tangará. Sexta-feira. Sexta-feira à noite. Cara, vamos tentar ir para esse... Já estou profetizando só que vocês vão passar. Nós vamos fazer, se Deus quiser, o jogo do mata-mata aí em Tangará. Eu já fui mais audacioso. Você é louco. Você vai montar na sua bicicleta e vai para Tangará. O seu, eu tenho certeza que dá seu jeito de ir. Mas assim, eu não vou fazer compromisso, porque compromisso, promessa é dívida. Sim. Nós vamos esforçar bastante para ir fazer um jogo aí, levar o meu melhor comentarista, Claudinei Araújo, para fazer a transmissão. O melhor narrador e único, que sou eu mesmo. Vou levar meus equipes, vou fazer o máximo. E eu vou para aí, vou passar o final de semana, porque tem um tio aí, tem que conhecer minha priminha. Minha priminha acabou de nascer, meu tio. Se vocês vierem para cá, eu vou apresentar para vocês a melhor comida do estado do Mato Grosso, que é a comida do restaurante Gostinho Mineiro. Vocês vão sentir o sabor vocês vão sentir o sabor do tempero de Minas. Falou que é mineiro, dispensa comentário, meu amigo. Falou que é mineiro, é gente boa. Mineiro é gente boa. Bom demais. Os caras tomam um cafezinho, não incomoda ninguém. Muito bom. Eu até fui um pouco audacioso na última transmissão, após a partida contra o time do Cuiabá. Eu falei com o Felipe, inclusive, eu vou pedir uma ajuda de vocês aí, ó. Eu falei, Felipe, eu cravei que a final da Copa FMF vai ser Cáceres e Operário. E falei pro pessoal, pode me cobrar. Aí o Felipe já inventou de querer passar meu endereço pro pessoal me cobrar. Então me ajuda aí, galera. Me ajuda aí. Então, na verdade, a gente gostaria muito de chegar até a final.
né? A gente gostaria muito de chegar até a final, mas a gente respeita todos os nossos adversários, né? A gente sabe da dificuldade da competição, a gente sabe da qualidade das outras equipes, né? O que eu posso prometer para vocês é que, independente de quem estiver em campo, quem veste a camisa do Cáceres vai dar o melhor. Isso eu posso prometer para vocês. Né? Não garanto que a gente vai vencer, não garanto que a gente vai ganhar, mas eu garanto para vocês que a gente vai lutar até o último minuto. Isso aí vocês podem ter certeza. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho, que eu tô vendo que tá aqui também o Igor Vignorti, camisa 9 aí, que iniciou a Série B com o Cáceres, excelente jogador também no decorrer da competição, precisou ir embora, mas contribuiu também aí com a campanha na Série B, né, onde o Cáceres conseguiu ser campeão. Igor, um forte abraço para você, meu amigo. Tem uma pergunta legal aqui também, ó. Eliu, eu vejo vários jogadores vendendo ingresso. Essa venda de ingresso é para ajudar o time também? Não. Esses jogadores que estão vendendo ingresso, eles estão fazendo o próprio salário. Essa venda de ingresso é uma ajuda de custo para que eles não joguem de graça. Né? Porque como a gente não tem dinheiro para pagar salários, os atletas estão fazendo seu próprio salário. Isso é uma loucura. É algo assim. Cara, eu não sei nem te falar. Sinceramente, acredito que é loucura pensar que a gente tem esse tipo de estrutura para as equipes da primeira divisão do Campeonato Mato Grossense. Entendeu? E eu lembro que a gente vai ter, Lio, e aí vai ser a matéria de capa do GE em janeiro de 2025, aquela comparação que eles sempre fazem. A folha do Cuiabá com a folha do menor time do estado, que provavelmente vai ser a do Cáceres. Eu quero ver como que vai ser essa matéria, né? Porque eles vão te procurar para perguntar a folha, entendeu? É a matéria de capa todo ano, geralmente é a matéria. Não criticando Será, cara, que eles tá? vão fazer isso? Bom, porque geralmente eles Eu acho que fazem vai para Eu acho mostrar a que vai ser a maior discrepância. diferença. Eu acho que vai ser a maior diferença da história dessa matéria aí. Eu acho a última vez era 38 vezes, que era a folha do Nossa. Cuiabá por doação, em 2022, salvo engano. Eu já vi se eles fizeram assim, que foi a diferença muito grande. Entendeu? Mas assim, eu falei, chega a ser até ridículo, de certa forma, a gente ter esse nível de organização, entendeu? Porque, cara, é uma equipe que, como a gente falou, se tudo. A gente está falando, o Cássio está basicamente a 7 partidas de uma Copa do Brasil, por exemplo. E no Campeonato Estadual, pode conseguir uma vaga para uma Série D. E a gente não tem essa estrutura no futebol para conseguir minimamente representar o Estado. Né? A gente sabe, o governo do Estado apoia as equipes que disputam as competições nacionais, recebem 1,5 milhão, né? A maior parte deles e tal, assim. Mas ainda é muito distante, daquilo que a gente precisa, né? É complicado, Sim. né? E às vezes eu vejo... A gente tem que levar em consideração, a gente tem que levar em consideração também alguns fatores. Hoje aqui em Tangará Serra, se eu não me engano, o estádio tem capacidade para 3 mil pessoas ou 2.500 pessoas, alguma coisa do tipo. Se a gente ganha uma vaga para a Copa do Brasil, tem que reformar o estádio, não joga aqui. Tem que ser no mínimo 5. Acho que se eu não me engano, no mínimo 5 mil pessoas, tem que ter banheiro dos dois lados, né? São várias exigências que vêm da CBF. Então, o que nós estamos fazendo aqui, inclusive isso aí já foi conversado com órgãos públicos aqui de Tangará da Serra, a gente solicitou essas reformas, a gente solicitou essas melhorias, né? Hoje o Cáceres está aqui, amanhã pode ser outra equipe. É uma mudança que provavelmente eu não vou estar vivo para desfrutar. Mas alguém tem que começar, né? O Cuiabá, se não tivesse um maluco para começar, será que o Cuiabá era o que é hoje? Não. Alguém O Cuiabá estava licenciado, né? Alguém tem que dar o pontapé inicial, cara. Alguém tem que começar. Alguém tem que ter iniciativa. Senão a gente nunca vai conseguir mudar, a gente nunca vai conseguir revelar, a gente nunca vai conseguir ter mérito. E no nosso caso aqui, ainda foi um pouco diferente, porque no primeiro experimento a gente foi campeão. Né? No primeiro experimento a gente subiu para a primeira divisão. E eu pensei que as coisas iam mudar assim de uma forma mais brusca, mas não mudaram. Né? E a gente fica preocupado com o futuro, a gente fica preocupado com o amanhã. Entendo. E é uma confiança muito, uma desconfiança muito plausível, né? Porque assim, a gente está basicamente há 4 meses do início do Campeonato Estadual. Então, assim, é algo muito preocupante. Igual a gente falou, a gente viu, por exemplo, esse ano, um Araguaia que não conseguiu se manter.
na primeira Sim. divisão. E nem tô Não. falando da parte desportiva, né? Tô Gente, falando da parte estrutural. a primeira divisão é um campeonato completamente diferente, completamente diferente. Não vai achando que é igual a segunda divisão, não vai achando que é de qualquer jeito. Se você não se dedicar inteiramente e exclusivamente para fazer a primeira divisão, você passa vergonha, cara. Não tem jeito, não tem como. Inclusive, Elio, falando disso, qual que foi a maior dificuldade que que vocês estão encontrando agora na Copa FMF? Porque a gente sabe, né, que a segunda divisão é um nível e a Copa FMF, a diferença é muito grande. A, a, a principal diferença que a gente percebe é a diferença técnica das equipes, né? Vou dar um exemplo. O Misto é um time muito técnico, né? O Operário é uma equipe muito técnica, né? O Cuiabá é uma equipe muito técnica e ao mesmo tempo é essa junção, é a técnica e a intensidade física. É a técnica e a intensidade física. Então a maior dificuldade que a gente vê é a estrutura, né? Porque a gente percebe que os adversários estão sempre melhor preparados fisicamente. A segunda divisão, alguns jogos ainda igualava. O nosso time, se vocês assistiram a segunda divisão, o nosso time é um time que gosta da bola. O nosso treinador, ele não abre mão de jogar, ele não abre mão de construir, entendeu? Só que a gente encontrou agora na Copa FMF equipes que pensam exatamente da mesma forma e que têm uma estrutura física, né, uma estrutura diferente. Então, o que muda da primeira para a segunda divisão é a estrutura das equipes. Você tendo uma estrutura melhor, automaticamente você consegue colocar uma equipe que desempenha melhor em campo. Então a nossa dificuldade hoje é essa, é correr com os caras os 90 minutos, né? A qualidade técnica às vezes iguala, né? Às vezes a gente encontra equipes até um pouco superiores tecnicamente, mas a maior dificuldade da Copa FMF é essa, é o descanso, né? É o repouso, é o recovery que a gente fala. A gente até brinca aqui no nosso grupo da resenha. O pessoal chega para trabalhar, manda foto trabalhando e fala assim, ó, tô na piscina de gelo, tô no descanso. Eu vou, eu vou falar para você, Elio. Essa semana eu até estava até falando pro Claudinei na hora que a gente estava organizando esse negócio para fazer as transmissões, fazer a live, e fui cobrir uma pauta do futebol americano, né? Fui cobrir o Cuiabá Arsenal, perdão, contra o Sinop Coyotes. E assim, e muitos jogadores chegaram de bag, da iFood, 99 Food e etc. Chegaram com a sua pranchetinha, chegaram com a sua bota, chegaram de ônibus para treinar 2 horas para um jogo que seria sábado, que a maior parte foi de ônibus, né, transporte coletivo. Então, assim, óbvio que eu não sou próximo de vocês, mas eu vi naqueles caras a determinação e quando o Cuiabá ganhou e foi para a final ontem, muitos choraram, muitos sim. Nitidamente, eu não consegui fazer nem meu trabalho ontem. Eu mais acompanhei e falei, isso aqui é esporte, isso aqui é futebol de verdade, né? Isso aqui é o que vocês fazem, é o que tornou o futebol o que ele é hoje. É paixão, é determinação, é honrar aquilo que vocês acreditam. E assim, eu torço muito para que dê certo, torço muito para que dê certo. É uma cidade que eu amo, Tangará, porque tem parentes, né? Minha família tá aí, eu torço muito. O que a gente tem aqui, né, na Coruja, o DNA esportivo, os outros portais, é que o futebol, o esporte chega a todos os lugares, né? É tão bonito ver o futebol numa cidade. Cara, igual quando o Araguaia subiu e falou, vai jogar em Água Boa. Que loucura seria isso. Já pensou jogar em Água Boa? Jogar em Tangará? Eu falei pro senhor, vocês se ferraram, vamos para Tangará. Essa viagem, então, tipo assim, tudo isso é muito legal. Assim, é muito bonito ver o futebol Mato Grosso tendo isso. E eu torço muito que vocês consigam essa estrutura, sinceramente. E já vou ler o chat aqui, porque o pessoal começa. O chat tá maravilhoso, tá, Ariel? Tá bom, O chat? Marcos chegou aqui e falou assim: ó, Cáceres é o time de guerreiro, igual o Vasco da Gama. Um abraço. O Elio é o Paiê. E ó, que o Marcos viu Ele fala, meu no Deus. estádio jogando bola. Você é um craque, camisa 10. O Marcos é meu irmão e sócio do Na Coruja. Na verdade, ele administra o Na Coruja e eu bagunço na Coruja. Essa é a verdade. Então, assim, ele falou, elogiando você. Aí o Gostinho Mineiro já revelou o time dele. Falou que você é o Matheus Pereira.
Meu Então já Deus. revelou que não é cruzeirense. Então assim, olha o Elio, olha o Elio. E já aí o pessoal começou a zoar o cruzeirense, né? Tá feio, aí começaram a zoar o cruzeirense. Ó, o nosso Entendeu? time aqui, na verdade, é assim, ó. O nosso time tem os velhinhos, né? Tem os velhinhos e tem os novinhos, né? Eu tô na turma dos velhinhos já. É, Que isso? o Milton, o Lucas, o Alencar, o Luan, o Jean, nós somos Uhum. os velhinhos. Nós somos rabugento, né? Nós somos organizados, nós somos chato, bem igual o velho mesmo, sabe? Chato. E a gente tá ali sempre para dar uma orientação ou outra, mas os meninos que fazem a correria aí são os que fazem a diferença, né? Essa molecada mais nova que faz a diferença. Porque são os meninos que têm o brilho, né, no olho. É a molecada que olha para o futebol e o olho ainda brilha, né? Eu e esse pessoal que eu citei, nós já somos mais velhos. Às vezes a gente está jogando ainda mais para ajudar, né? Mais para poder contribuir, porque a gente sabe que uma hora ou outra nós vamos ser solicitados, né? Vão precisar da gente. Mas a gente faz isso pelos caras mais novos, né? Pelos caras que ainda sonham, né? Pelos moleques que a gente vê que tem potencial para ir para clubes maiores, né? Tem muito jogador aqui no nosso time hoje que jogaria tranquilamente numa Luverdense, num Operário, que jogaria tranquilamente num misto, né? Então a gente dá esse incentivo porque não tem outra pessoa para poder dar o incentivo. Então a gente se juntou, principalmente os mais velhos, né? Principalmente os mais experientes. A gente se juntou e falou, cara, vamos fazer, né? Não por nós, vamos fazer por quem está chegando, vamos fazer por quem está vindo, né? Quem sabe a gente consegue, né? Quem sabe a gente gera uma visibilidade, quem sabe nós vamos ser os pioneiros de um projeto maior. Só que os velhinhos tá aí, né? Os velhinhos de vez em quando apronta, os velhinhos de vez em quando dá trabalho, de vez em quando briga, empurra, mas eu acho que o importante é a causa, né? E essa causa que a gente abraçou é uma causa muito nobre. Até para finalizar também, eu não sei, né, até quando que nós vamos estar firme aí. Eu tô falando de mim e das outras pessoas, né? Que hoje é o Milton, o Kaique, o Denilson, o nosso professor Eduardo e a minha esposa, Ana Cláudia. Cara, eu não sei até quando que nós vamos suportar. Mas se depender da gente, muita coisa vai mudar por aqui, né? Muita coisa vai mudar mesmo. As pessoas vão olhar para cá de uma maneira diferente, né? O nosso esporte vai ser respeitado, o nosso futebol vai ser respeitado. Aqui em Tangará da Serra tem muito atleta bom, cara, em todas as idades, né? Eu rodei esse Brasil, cara, que tem muito jogador bom, jogador que tem qualidade, que tem potencial para seguir carreira. E a gente faz isso pensando nas próximas gerações, né? Como eu disse, tem muito moleque aqui hoje na E10, na minha escolinha, que eu olho para esse moleque e eu falo, cara, você tem que mudar a vida da sua mãe, cara. Você tem que mudar a vida do seu pai, né? Você é a esperança, é a expectativa da sua família. E se esse moleque vai conseguir chegar lá, se essa criança vai conseguir chegar lá ou não, a estrutura que é oferecida para ela influencia muito, muito nessa trajetória. Claudinei, quer fazer alguma pergunta? Muito legal. Na verdade, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. De fato, vocês estão deixando um legado, não só para o time de Cáceres, mas para os moradores de Tangará, né? Sempre vão lembrar, se amanhã ou depois vai ser o Cáceres, que ainda vai estar na cidade ou não, sempre vocês vão ser lembrados, tenho certeza, porque o trabalho que vocês têm desenvolvido aí é um trabalho de excelência. Parabéns, Elil, parabéns a todos os envolvidos aí. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Vou lhe passar no chat aqui, o Marcos falou, máximo respeito para o nosso monstro Elil. O pessoal está aqui com a gente teve grande parte da live, 100, 130 pessoas assistindo, acompanhando. Mas no final da noite, né, o pessoal, os veinhos do Cáceres vai ter que dormir, né, Elil? Amanhã tem que trabalhar, né? Amanhã cedo o bicho pega, velho. Os cruzeirenses tá puto que perdeu pro São Paulo reserva, entendeu? Então tem que dormir, né, Agostinho Mineiro? Um abraço para ele, tá aqui com a gente. É o único defeito dele, pô, é ser cruzeirense. O resto é uma pessoa sensacional. O Agostinho Mineiro hoje nós falando, quem convive com os atletas do Cáceres vê a superação de cada um. Cada um tem a sua história, estão vivendo o processo, e o processo duro, mas reconfortante e molda a gente, né? O Marcos falou, o futebol é gratificante e ele vai honrar cada um de vocês, está dizendo aqui. Olha, até os torcedores do Bahia chegaram aqui. Boa noite.
time de vocês estão de parabéns. Esses meninos, juntamente com todos, vão fazendo história, tá dizendo o time mineiro. Vou fazer minha última pergunta e depois a gente vai caminhar para encerrar. A gente fez quase mais de uma hora de resenha aqui. Foi muito bom conhecer de perto. Já fiz meu compromisso aí de tentar fazer o máximo possível para cobrir um jogo do Cáceres aí. E vou falar para você, tá, Elio? Se eu for, vou fazer a transmissão da Cáceres TV, fardado com a camisa do Cáceres, boné do Cáceres. A camiseta eu dou para você de presente. Vou fazer, entendeu? Pode ter certeza que eu vou fazer isso. Deste formato para honrar vocês, que vocês merecem bastante, entendeu? Então, já me zoou. Vou falar para você, só porque eu narrei o gol do Cáceres, como esperneei, dei um grito. Eu falei muito bem, o pessoal do Cuiabá ficou bravo comigo, os cuiabanistas. Mesmo eu sendo cuiabanista, falou: você traz pro Cáceres, eu falei, irmão, que isso? Tô ajudando os caras jogaram pra cara, caramba. Bateram em nós, e que eu falo que a gente perdeu porque eles são. Não é assim, meu irmão. Não é nada assim, não. Mas assim. Pessoal perguntando se tem vaga no Sub-17. Tem que entrar em contato com o pessoal do Cáceres, da escolinha do Flamengo. Entra em contato no Instagram que eles respondem. Dica, então já dando um caminho aí. Muitos times aqui do estado têm parceria com as prefeituras, entendeu? É um caminho para o Cáceres conseguir uma parceria com a prefeitura de Tangará, por exemplo? Primeiro, por causa do estádio, né? E segundo, pela situação financeira mesmo, né? De um certo apoio, né? Certo. Vou responder sua pergunta, mas antes eu vou responder a pergunta do Dielson e eu respondo a sua. Dielson Pierre, onde conseguimos comprar a camiseta do Cáceres? Essa camiseta que o Cáceres Tangará está usando, ela não está à venda. Só que a gente vai disponibilizar encomendas. Então fica de olho nas redes sociais que nós vamos fazer encomendas. Aí você entra em contato assim que a gente abrir a possibilidade de encomenda para poder adquirir a sua. Respondendo sua pergunta agora, Felipe. É um caminho. É um caminho. Porque a prefeitura, ela rege o poder público da cidade, né? E a gente sabe que sempre tem uma verba ou outra destinada para o esporte, sempre tem uma verba ou outra destinada para esse segmento. E nós já tivemos algumas reuniões, nós já conversamos, né? Inclusive, uma das reuniões ela foi até um pouco animadora, né? Mas por esse fato de ter ficado muito tempo sem o futebol, as coisas são devagar mesmo, a gente tem que ter um pouco de paciência. Só que a gente espera receber um apoio, né? Que seja numa melhoria do estádio, que seja numa reforma na estrutura dos vestiários, na iluminação, né? Que seja um incentivo para a base, né? A gente sabe que a prefeitura ela pode ajudar na base, mas no profissional o apoio ele é limitado, porque o profissional se trata de iniciativa privada, né? Mas a gente conta, sim, com o apoio da prefeitura de Tangará da Serra. A gente espera essa ajuda vinda deles. Porque assim, a gente vê, o governo de Mato Grosso coloca: venha conhecer Mato Grosso na camisa dos seus principais clubes. Né? Pode ser um venha conhecer Tangará, venha, porque Tangará tem atrações. Tem uma cidade. O que acontece? Nós já visitamos aí, cara, praticamente todas as empresas em Tangará, né? As empresas consideradas grandes. Mas muitas pessoas recebem a gente com educação, né? Muita gente não recebe, né? Muita gente às vezes faz uma falta de educação ou outra, é complicado. Mas a gente escuta muito sobre a crise, né? No Mato Grosso, crise financeira, crise no agro, né? Esse cenário político que não é favorável para quem mexe com agro. Então a gente escuta muito isso, que as pessoas não vão investir porque também estão passando por problemas, né? E a gente respeita todo mundo. Só que eu fiz um modelo de patrocínio esse ano que era R$ 5.000, R$ 5.000 mensal para um patrocínio master. R$ 5.000 mensal para um patrocínio master. E adivinha quantos patrocínio master a gente conseguiu? Nenhum. O Coxa Mineiro não entra. Né? O Mineiro está na diretoria. Você entendeu? Então, cara, Diego vai vocês, de duas uma. Ou alguma coisa vai mudar, né? Ou a gente vai parar de dar murro em ponta de faca.
complicado. A gente está caminhando para o final. Queria pedir para você se inscrever no canal Na Cruz no YouTube, né? Seguir a gente no Instagram, seguir DNA Esportivo, um dos maiores portais de notícias do futebol mato-grossense aí, do meu amigo Claudinei. Se aqui a gente tem uma equipe formada por estagiários, o Claudinei, ele é social media, jornalista, redator, designer e também presidente dele mesmo, aí no DNA Esportivo, faz tudo. O sósia do Fernando Sobral, segundo o chat aqui, falou que é igualzinho o Fernando Sobral. Sobral com o Derek, né? Sobral com o Derek. É o Seja sósia. membro. Seja membro do canal da Coruja, o link está aqui na Coruja. Segue lá. A Web Rádio Piabanha é parceira do canal também, com transmissões esportivas. Os jogos do Cáceres, o jogo do Cáceres, que vocês assistiram, Cuiabá e Cáceres, aí, ó, ele, você colocar no seu portfólio, foi transmitido no Rio de Janeiro pela Web Rádio Piabanha. Que top. Parceiro do canal. Então, o gol do Jean foi narrado no Rio de Janeiro, em todos os lugares do Brasil, através da Web Rádio Piabanha. Então, quando a gente for aí, também será retransmitido também para o nosso amigo. Um abraço para o Rodrigo aí, tricolor, dono da Web Rádio Piabanha, que sofreu hoje na derrota para o Juventude. Vou dar uma passada aqui para ler o comentário que eu tinha destacado do Gostinho Mineiro, falou que virou meu fã. Eu sou fã de vocês, é que me ajudam o canal a crescer. Então, obrigado, tá? O Antônio Gabriel falou, mandei umas mensagens para vocês, dá uma olhadinha lá, tá falando, acredito que seja pro... Fala para ele ficar tranquilo que ele com certeza ele vai ser respondido. E aí o Marcos tá zoando, ó. Você é gente boa do time mineiro. O problema é que você é cruzeirense. E calma, Marcos, que daqui duas rodadas é Vasco e Cruzeiro, então ele vai zoar o nosso amigo do time mineiro. Então, galera, eu que eu tenho para falar, já falei, vou deixar vocês se despedirem. Elio, vou deixar você dar a saudação final. Ah, não se esqueçam, sigam o Cáceres também, acompanhem o trabalho, apoiem o futebol de Mato Grosso, o esporte mato-grossense. Elio, pode ir. Pessoal, primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade, né? Queria agradecer aí pela oportunidade de dar a palavra, né? De contar um pouco da nossa história recente, da nossa história atual, de tudo que a gente vem enfrentando. E desejo o melhor para vocês, né? Sucesso aí nas mídias, nessa cobertura esportiva que vocês fazem. A gente sabe também que não é fácil, né? A gente sabe também que é difícil, que tem que trabalhar bastante para poder fazer essa cobertura que vocês fazem. E, de certa forma, é muito importante, né, para as equipes, porque vocês dão visibilidade, né, para o nosso trabalho, né? Vocês geram esse retorno, esse marketing para o nosso trabalho, principalmente para o que é feito dentro de campo. E queria dizer também para todo mundo que o Cáceres Esporte Clube hoje, ele tem um trabalho muito grande na base, que está sendo desenvolvido lá na cidade de Cáceres, através do nosso presidente Márcio Lacerda. E também nós estamos esforçando muito para que tenhamos esse mesmo trabalho bom de base aqui em Tangará da Serra, para que a gente possa ter o nosso centro de treinamento, assim como em Cáceres, para que a gente possa centralizar as categorias. E, enfim, dizer que é isso. Não é fácil, né, trabalhar com futebol, não é fácil colocar uma equipe em campo, menos ainda apresentar resultado, né? Eu acho que a maior dificuldade hoje no futebol é apresentar resultado, né? Então, o nosso trabalho ele vai continuar sendo feito de forma honesta, ele vai continuar sendo feito de forma transparente, né? O pouco que a gente recebe e que a gente provavelmente vai continuar recebendo vai ser aplicado no futebol, vai ser aplicado na estrutura, né? Vai ser aplicado em melhorar o trabalho, né? Em melhorar a condição para os atletas. E é isso, cara. Eu peço que Deus nos dê bastante saúde, bastante paciência, né? Que Deus abençoe as nossas noites de sono, para que a gente acorde sempre disposto a fazer o que a gente faz, né? A correr atrás. Porque se a gente para, né? De certa forma, a gente vai estar prejudicando a vida de muita gente também. E muita gente, às vezes, não pensa nisso. Que precisa do nosso trabalho, né? Que precisa de pessoas como nós. E é isso, agradecer vocês, desejar uma ótima semana. E, ó, eu quero só ver se vai aparecer aqui em Itagará mesmo, viu? Vou narrar o gol do título de Elil, de pênalti. Vou te falar. Papai do céu já abençoou uma vez, viu? Ele pode abençoar outra.
E aí, eu tô falando, vai acontecer, se Deus quiser. Amém. Fechou, rapaziada? Um abraço. Fechou. Elio, muito Tome! obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Elio, a todos que acompanharam a live aí. Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Tamo junto. Conte sempre com a gente, viu? Valeu. Um abraço, rapaziada. Boa semana. Tchau, tchau. Tamo junto, até a Tchau, tchau. próxima. Falou, galera! Tamo junto. Valeu. Valeu!